Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal BitCrypto. Resumindo aqui algumas informações, né, sobre o Bitcoin, e eu queria compartilhar isso com vocês, tá? E deixar documentado aqui no canal. Vamos começar aqui com algum dos problemas que eu vi lá no Bitcoin, né? Vamos lá. O flash, né, do Bitcoin, a gente chama de flash crash, né, do Bitcoin, que caiu para 1 centavo em junho de 2011. Isso aqui é uma pesquisa da BitMEX, tá? E eles postaram em 2018, mas isso aqui ocorreu em 2011. 2011, Jed McCaleb estava assumindo o 2011, não, foi em 2008, 2009. Ele estava assumindo o Ripple, né? Aquele Ripple do Ryan Fugge, né? Ripple Pay. Ele assumiu em 2008, porque entre 2007 e 2008, que em 2007 ele largou um site de jogos, né? Que inclusive desse jogo seria utilizado um outro domínio, né, MTGOX, né, Mongox, para fazer a segunda parte desse jogo, que era um site de vender cartas, né, aquelas cartinhas de colecionáveis. E com isso ele simplesmente abandonou em 2007 o projeto, deixando o projeto do site de jogos nas mãos dos outros desenvolvedores e seguiu a vida, né? Não falou para onde é que ia, de repente ele desapareceu assim, não estava mais desenvolvendo nada e começou a se envolver com o Bitcoin. Em mais ou menos em 2009 ele começou a anunciar que estava com intenção de fazer uma exchange, né? Que estava lançando uma exchange, beleza? E ele aproveitou o domínio MTGOX, né? Para criar essa exchange, tá? Mas aqui, o que eu quero mostrar para vocês nesse ponto aqui, ó, observamos os eventos em torno da alta do preço do Bitcoin em junho de 2011 para 32 dólares. Em junho de 2011. E o seguinte, aonde você estava, você aí, aonde você estava em junho de 2011? Em 2011 eu estava na faculdade, só para você ter uma ideia. E se eu, na faculdade, tivesse escutado um professor falando sobre Bitcoin, talvez hoje minha história seria outra, né? E muitos daqueles alunos que estavam na faculdade. Agora eu não sei dizer para vocês se algum professor sabia, tá? Eu tenho a ideia de que um professor sabia, porque foi o único professor que eu acompanhava de todos eles, foi o único que eu acompanhando descobri que ele largou, olha só, ele tinha uma franquia da Cacau Brasil, uma loja de vender chocolate. Ele era professor nessa faculdade e depois ele largou a faculdade porque ele passou num concurso, né? Ele tinha até um carro da Fiat amarelo, não lembro o nome desse carro, parece um Tipo, acho que é Tipo o nome do carro. E aí ele pegou e anunciou no Facebook que estava indo embora, né, do Brasil. Então abandonou serviço público também e foi embora do Brasil. Esse é o único que eu acho que sabia e não falou para ninguém a respeito do Bitcoin, né? Ganância, né, gente? E sendo que quando você sabe de alguma criptomoeda e você passa para outra pessoa, a tendência é que você também se beneficie do outro entrar, porque quanto mais gente entra, mais o valor sobe, né? Só que ninguém falava nada, ninguém falou nada.
E tudo começou em 2009. Em 2009 eu comecei na faculdade e até 2011 aqui, igual nós estamos vendo, aconteceu muitas coisas e ninguém falava nada, né? Então tá aqui, ó. Isso aqui ocorreu, gente, dentro da bolsa Mt. Gox, lá do Jed McCaleb, né? Quando o Jed McCaleb ainda estava na frente da Mt. Gox, que ele largou a Mt. Gox, vendeu ela para o outro parceiro dele lá, foi em 2013 para 2014, tá? E aqui, ó, observamos a incompetência da Mt. Gox e examinamos a causa do acidente. Em seguida, analisamos a batalha política e a incerteza que ocorreram após a crise. E esse é o gráfico. Quem tinha o poder de fazer essa vela gigante aqui, gente? Quem é que tinha o poder de fazer essa vela gigante aqui? De duas uma. Ou foi Jed McCaleb, ou foi Satoshi Nakamoto, ou um minerador naquela época que a mineração ainda era quase que residencial, tinha muito Bitcoin na mão, né? Olha para você ver, o problema do Bitcoin já começa em 2011. Muita gente tinha muitos Bitcoin, tá? E aí, se você imaginar e fizer uma conta, só para a gente fazer um cálculo aqui, vamos supor que alguém minerou lá, né? Vocês sabem que nas primeiras minerações eram 50 bitcoins, né? Vamos supor que o cara fez lá, conseguiu minerar, vamos dizer, 1 milhão de blocos. 1 milhão. Não vou pôr 1 milhão não, vamos pôr 500 mil blocos. 500 mil blocos vezes 50. Era para ele ter 25 milhões. Não, aí já dava a quantidade do Bitcoin, né? Não, vamos pôr aí então. Como, gente, como que seria isso aqui? Porque nós já estamos num bloco bem avantajado lá, né? Então, provavelmente o bloco 500 milhões não isso é, se nós não estamos nem no bloco 500 milhões, né? Vamos pôr aí 1000 blocos. Ele minerou 1000 blocos vezes 50. 50 mil bitcoins ele tinha. Vezes 32 centavos. Deixa eu ver aqui. 32 dólares. Vezes 32. O cara já tinha 1 milhão e 600 dólares nas mãos. A ganância já começou nessa época. E não foi você que às vezes foi lá na Mt. Gox, comprou alguns bitcoins a mixaria, não. A ganância começou nas mãos dos desenvolvedores, de Jed McCaleb, essa galera que começou a ter acesso a muitas minerações de Bitcoin, né? Tá, vamos seguir aqui então. Se alguém gosta de volatilidade, o preço e escândalos no verão de 2011 foi uma época emocionante para o Bitcoin. Ao longo de alguns dias, o valor do Bitcoin despencou de um pico de 32 para 1 centavo lá na Mt. Gox, uma plataforma de negociação com sede em Tóquio, que era dominante na época. Isso ocorreu depois de uma alta recente, com o Bitcoin sendo negociado em torno de 2 dólares alguns meses antes. A quebra para 1 centavo é agora uma parte famosa da história do Bitcoin. Nessa peça examinamos a causa do acidente e suas consequências, embora a principal bolsa da época, Mt. Gox, tenha sido demonstrada à comunidade como sendo em grande parte negligente e pode não ter sido a melhor propaganda para o Bitcoin. Na nossa opinião, a natureza envolvente dos acontecimentos ocorridos naquele verão, ironicamente, contribuiu significativamente para o nível de interesse pelo espaço, né? Vamos ver aqui. Graças a um relatório publicado em 2017 por Kim Nilsson, temos agora uma compreensão relativamente forte do que ocorreu lá naquela época e os danos que isso causou a Mt. Gox, ironicamente, apesar de um enorme impacto no mercado e na reputação da empresa. Isso foi antes do roubo de 800 milhões
né? 800 mil, perdão, gente. Tá igual o Larápio lá, só mandando números aqui. 800 mil Bitcoin foi roubado lá, né? Em termos de solvência da MTGOX aí, né? Na reputação da empresa em termos de solvência. Este evento foi em grande parte insignificante em comparação com outros incidentes de seguranças. Eu vou trazer agora, já, esses outros incidentes de segurança, né? Para muitos, no entanto, abriu-se uma nova janela para MTGOX, o que ilustrou uma grave falta de sistemas de monitoração, governação, controles e medidas de segurança. A tabela abaixo lista alguns dos principais incidentes de segurança na MTGOX, sendo o incidente de 19 de junho de 2011 o foco deste relatório. Este incidente pode ter custado diretamente à exchange apenas 2.000 bitcoins, uma quantia inconsequente em comparação com aproximadamente 837 mil bitcoins de perdas totais. Do dia 19 que ele diz é esse aqui, quer ver? Ó, esse aqui, ó. Tá? O hacker obteve acesso à conta administrativa de Jed McCaleb e vendeu bitcoins para derrubar o preço para sacar o máximo de bitcoins possível dentro do limite de 1.000 por dia. Outros usuários que compraram bitcoin a preços baixos também podem ter sacado os fundos. Gente, quando a gente lê isso aqui, o hacker obteve acesso à conta administrativa de Jed McCaleb. Mas para ter acesso à conta de qualquer pessoa do Bitcoin, ele tem que acessar uma carteira. E para ele acessar uma carteira, essa carteira tem que ser lida. Essa carteira, para ser lida, ela tem que ter sido usada a chave mnemônica. Será que é tão vulnerável assim? Ou era tão vulnerável a carteira do Bitcoin, né? Para um hacker ter acesso à carteira de Bitcoin? É disso que a gente está falando. Para você acessar a carteira, mesmo que a chave mnemônica estivesse já sido colocada para poder mostrar o seu saldo, porque na realidade você está vendo o saldo na sua carteira, mas o saldo não está naquele aplicativo. O aplicativo só está mostrando o que está dentro da blockchain. Ele reúne todos os metadados daquela conta para mostrar o que está dentro da blockchain. Então, existe uma senha ainda. Toda vez que você vai acessar uma carteira, você tem que colocar uma senha para acessar ela, ou colocar uma senha, ou colocar digital. Hoje, né? Digital, hoje, biometria facial. Mas, na realidade, naquela época era só a senha. Ou a senha de Jed McCaleb era muito fraca, 1, 2, 3, 4, ou alguma coisa não estava enxerando bem nessa história. Esse negócio de hacker, obter acesso à conta administrativa de Jed McCaleb, pode ter sido isso que ele falou na época, talvez não foi, né? Talvez ele mesmo, talvez o próprio Satoshi fazia essas investidas, né? Aí, por que será que Jed McCaleb hoje está ficando tão poderoso financeiramente, né? Ao ponto de ter várias empresas que ninguém poderia ter na vida, né? Empresa aeroespacial. Se alguém falasse que ia competir com a NASA, dava até cadeia, né? Morte. Agora, Jeff Bezos da Amazon, Elon Musk, Jed McCaleb, cada um num sistema, né? O Jeff Bezos começou, igual o Brad Garlinghouse falou, vendendo livros, né? Mas dominou o mercado. E depois começou a atacar outros mercados. Mas conseguiu comprar infraestrutura para montar uma empresa aeroespacial. O dono da Virgin, né? Gravadora Virgin, também criou uma empresa chamada Virgin também para trabalhar nessa área aeroespacial. Era a empresa que dominava o mercado das gravações de disco, né, na época. Jed McCaleb dominou o mercado de downloads
de qualquer tipo de arquivo utilizando serviço peer-to-peer, né? Ponto a ponto, sem a necessidade de uma contraparte para poder você pesquisar no seu aplicativo, no front-end do Edonken e encontrar o que você quisesse e você baixava ali. Músicas, software, livros e vídeos, filmes, tudo ali, tá? E hoje ele também está na era espacial aí, né? Fora as outras áreas que ele também tá. Você acha que ele chegou lá vendendo XLM? Ele não vendeu XLM, ele doou o XLM, né? Pelo que nós sabemos. Não fez igual a Ripple, que vendeu XRP. Ah, vamos seguir porque dá a impressão que eu tô querendo convencer você de que Jed McCaleb é o Satoshi, né? Nós não vamos trazer todas essas informações aqui não, tá? Mas eu vou seguindo aqui e vamos falar aqui, ó, mais uma coisa que aconteceu, né, na época aqui é de 2024 esse artigo, mas vamos ver quando foi isso aqui. O dia em que o e-mail do criador do Bitcoin foi hackeado. Com acesso ao e-mail, os hackers também conseguiram resetar a senha de serviços do SourceForge. SourceForge era um local, gente, onde todo mundo fazia postagens, tá? Hoje tá com essa cara aqui, mas antes não era essa cara, tá? Era esverdeadinho. O Ryan Fug utilizou muito para postar ali a evolução do seu software, né? E aqui também, né? Você você que cria um software, você pode postar ele aqui para as pessoas também ajudarem a fazer a modificação. Depois do SourceForge é que veio o GitHub, tá? SourceForge era o que fazia o que GitHub faz hoje, tá? E aqui, onde a postagem, né, baseada nessa informação aqui desse Livecoins aqui, o dia em que o e-mail do criador foi hackeado, a gente vê aqui que uma pessoa, o Elesmo, né, ele é só um operador do sistema, né? Aí a atividade lendária do administrador, né? Os méritos dele lá, como postagem e repostagem e abertura de post, né? Tá aqui, ó. Satoshi@gmx.com está comprometido. Ele é que passou as informações. Aí você fala, aí, pode ser que esse aqui seja o Satoshi. Por quê? Vamos ver aqui. Hoje recebi um e-mail de Satoshi. Elesmo recebeu um e-mail do Satoshi, antigo endereço do e-mail de Satoshi, cujo conteúdo me dá quase certeza de que a conta de e-mail está comprometida. O e-mail não foi falsificado de forma alguma. Parece muito provável que a conta de e-mail de Satoshi, em particular o gmx.com, em geral tenha sido comprometida e a conta de e-mail agora está sob controle de outra pessoa. Talvez Satoshi GMX tenha expirado e outra pessoa tenha registrado o mesmo nome. Não confie em nenhum e-mail enviado de Satoshi, a menos que seja assinado por ele. Todos deveriam ter feito isso ou fazer isso, né? Deve ser a tradução, mesmo sem o meu aviso, é claro. Ou seja, você tem que saber se proteger. Eu me pergunto quando o e-mail foi comprometido e se ele poderia ter sido usado para fazer a postagem nesse Peer-to-Peer Foundation ning.com. Eu vou mostrar o que é isso aqui também, tá, gente? Aí ele editou aqui, ó. Eu estava me referindo aqui à postagem de Dorian Nakamoto. Depois de postar isso, houve outra postagem no Peer-to-Peer Foundation. Eu já trouxe vídeos aqui e lá no Jed Nakamoto tem vídeos lá falando desse Peer-to-Peer Foundation, tá? Esse foi um projeto criado em parceria até mesmo com Jed McCaleb. Jed McCaleb também estava cadastrado ou está cadastrado nesse Peer-to-Peer Foundation lá em 2008, 2009, 2007, 2006, quando ele ainda operava o Edonken. O Edonken era, sabe aquelas parcerias que tem lá no Ethereum Foundation,
no XRP não, na Solana, né, que tem aquelas parcerias lá, né? O Jed McCaleb era um dos parceiros desse projeto lá, tá? E aí você fala assim, lá vem ele com o Jed de novo, né? Só que Jed McCaleb estava fomentando isso aqui, ó, o peer-to-peer, tá? E por isso que ele ajudou a criar essa fundação lá, para evitar que os projetos de transferências de arquivo, tudo que era peer-to-peer, morresse, tá? Então vocês viram que a conta de e-mail dele foi hackeada, né? Pelo menos o Elesmo falou. Não poderia ser o Elesmo mandando um e-mail para ele mesmo, né? Assim, ele ter duas contas e ele mandar um e-mail para ele mesmo e ele falar que foi outra pessoa, ele acha que outra pessoa mandou o e-mail, né? Para, tipo assim, tirar o foco do Elesmo. Isso poderia ser usado, né? Como uma teoria, mas eu ainda fico com o Jed Nakamoto aí, o Jed McCaleb. Sabe por quê? Porque ele tá falando aqui, ó. Eu me pergunto quando o e-mail foi comprometido e se ele poderia ter sido usado para fazer postagens lá no Peer-to-Peer Foundation. O Satoshi Nakamoto também era inscrito lá no Peer-to-Peer Foundation, assim como o Jed McCaleb, né? Que estranho, né, gente? Coincidência? Não sei, tá? Vamos lá. Esse é o Peer-to-Peer Foundation hoje. Peer-to-Peer Foundation ning.com, tá? A fundação para alternativas ponto a ponto. Aqui você pode se inscrever, ainda tá funcionando tudo perfeitamente, tá? Tem muita informação aí. Agora, aqui não tem, pelo menos eu não vi, mas vamos ver aqui quem são os membros. Tem muitos, né? São 48 aqui, ó. Será que não tem nada que a gente possa pesquisar aqui? Vamos ver uma coisa. Vou fazer aquela pesquisa que eu já ensinei aqui para vocês, tá? Ó, Jed McCaleb. Vamos ver se acha aqui, ó. Não tem Jed McCaleb lá dentro mais, tá? Aqui, ó. Mas aqui, ó, colaborativo. Nesse site aqui mostra, ó, alguma coisa de Jed McCaleb lá na época. Vamos ver? Vamos ver aqui. Não vai ser não, gente. Tá carregando alguma coisa aqui. Mas vamos voltar aqui. Ó, aqui tem alguma coisa também. Tem um artigo aqui. E aí nós vamos ver se ele aponta para Jed McCaleb mesmo. Vamos ver aqui. Ele tá falando aqui de Bitcoin, ó. Vamos lá. Jed McCaleb não achou. Achou um Jed McCaleb sim aqui, ó. Vamos ver o que tá dizendo aqui desse Jed McCaleb. Okay. Tá dizendo isto daqui. Vamos lá. Ó, ao longo dos anos, várias pessoas foram consideradas Satoshi Nakamoto, incluindo Michel Klein, estudante irlandês de pós-graduação no Trinity College, Neil King, Vladimir Oxman e Charles Bryan, que depositaram um pedido de patente para atualização e distribuição de chaves de criptografia, pouco dia antes do registro do nome do domínio do Bitcoin.org. Shinichi Mochizuki, matemático japonês, né, também. Jed McCaleb, fundador da primeira bolsa de Bitcoin. Nick Szabo, autor do BitGold e forte defensor da noção de contratos inteligentes. Hal Finney, um conhecido criptógrafo que recebeu a primeira transação de Bitcoin das mãos de Satoshi, né? E Dorian Nakamoto, um feliz caso de harmonia. Mais recentemente, Craig
Steve Wright, né, um cientista de computação e empresário australiano, afirmou ser Satoshi. Já está desmistificado isso, né? Todo mundo sabe que não é, né? Já passou pelo processo lá. Afirmou ser Satoshi Nakamoto, sem, no entanto, ser capaz de fornecer evidências adequadas para apoiar sua afirmação em 2016. Isso em 2016. Até o momento, todas as alegações foram rejeitadas e a verdadeira identidade do Satoshi permaneceu um mistério. Aqui você vê que nesse artigo aqui ainda cita também Jed McCaleb, né? Eu vou salvar ele aqui e deixar no ponto ali. Vamos ver aqui, isso aqui também faz parte de outro site, né? Chamado Peer-to-Peer, é o blog Peer-to-Peer Foundation, tá? Isso aqui é do blog Peer-to-Peer Foundation. Eu vou tirar aqui, eu acho que tá aqui, ó. Conteúdo, nosso site, participar. Ele deveria... Aqui, eu acho que vai dar jeito de pesquisar. Então, vou pôr Edonk. Vamos ver se ele acha alguma coisa do Edonk aqui. Aí, ele tá pesquisando para ver. Não achou. Vamos passar para outro. Aqui as minhas pesquisas. Aqui já é o mesmo site, né? Lá no blog, só que bem simples, mostrando o que a galera conversava, né? Sobre o que eles escreviam. Aqui tem vários artigos. Que diferença um A faz, né? Lá no Peer-to-Peer. Teve também aqui explorando a possibilidade de um mercado não capitalista. O que é um mercado não capitalista, gente? Coloque aí. Pensamento de classificação versus pensamento de pares, anti-credencialismo e tecnostalgia. Tudo isso, a luta contra a neutralidade da rede ou a contra a revolução anti-peer-to-peer já começou, né? Contra a revolução anti-peer-to-peer. Quer dizer o quê? Que eles estavam tentando acabar com esse negócio de trocas ponto a ponto. E depois disso aqui veio o quê? O Bitcoin, né? Aqui do peer-to-peer foundation.net, o blog também, né? Aí, ó, bem simplesinho, tá? Pesquisar, documentar e promover a prática entre pares. Vamos ver se fala de Edonk aqui. Não fala. E nem fala de Bitcoin, né? Não fala de Bitcoin. Bom, mais um aqui, ó. Fundação Peer-to-Peer. Da época de 2008, esse aqui, ó. Não se parece muito com o atual, né? Porque, inclusive, tá meio bagunçado aqui. Membros. Vamos ver se mostra algum membro aqui. 2008 era para ter menos membro, né? Ó. Vamos ver quem são os membros. Jed McCaleb não aparece aqui. Tem mais páginas. Se você pesquisar, você vai encontrar aqui muitas pessoas que estão envolvidas com criptografia hoje, tá, gente? Mas com certeza, se pesquisar, tem como pesquisar membro aqui, ó. Vamos ver. Vamos ver se ele me mostra aqui. Ele não traz a pesquisa porque isso aqui é um site só de armazenamento ali. Aqui, ó, é armazenamento temporal, né?
Wayback Machine aqui em grego, né? Também tinha um blog grego dessa fundação lá em 2007, só para vocês terem uma ideia. Ainda usava Adobe Flash. Se Adobe Flash parou de ser usado por conta dos problemas com vírus, tá? Arquivo de outubro de 2007, setembro de 2007, ó. Gente, essa imersão que eu tô fazendo aqui com vocês é para vocês se prepararem, que vai ter umas informações aqui meio interessante, tá? Aqui, ó. Aqui falando do Wikipedia, né? E prova que nada é impossível, ou seja, é uma forma peer-to-peer, né, de postar informações ali no Wikipedia, né? Aqui em 2010 já começou a ficar sem acesso, né? O site lá. A Fundação para Alternativas Peer-to-Peer, tá falando aqui, né? Em poucas palavras, é o wiki deles lá do site, né? Tá? Também tá no Wayback Machine. Agora nós vamos ver outras coisas. A cara por trás do Bitcoin. Essa história foi anexada para incluir uma declaração de Dorian Nakamoto, recebida em 19 de março, quando a Newsweek foi contatada diretamente pelo advogado do Sr. Nakamoto, Dorian Nakamoto, negando seu papel no Bitcoin. Satoshi Nakamoto está parado no final da sua garagem ensolarada, parecendo tímido e irritado. Ele está vestindo uma camiseta amarrotada, calça jeans velhas e meias brancas de ginástica, sem sapatos, como se tivesse saído de casa às pressas. Aqui ele está falando desse Dorian Nakamoto aqui, ó, tá? E aí ele já provou lá que não é o Satoshi Nakamoto, né? Quando as pessoas estavam indo para cima de outras pessoas que tinham o nome Nakamoto, achando que essas pessoas poderiam ser o Satoshi, né? Deixa eu ver aqui o que é isso aqui. Aqui é aquele livro que eu traduzi, né, para português, que conta boa parte da história do Bitcoin, né? Tem muitas informações aqui, eu estava lendo aqui. Tô passando aqui só para a gente relembrar. Agora nós vamos para algumas informações aqui. Deixa eu limpar isso aqui, gente. Informações sobre o leilão, né, que foi anunciado aí há 8 anos atrás, um leilão de 1,6 milhão de Bitcoin em vários casos, né? Que o governo dos Estados Unidos pegou, inclusive do Silk Road, né? Você imagina, desde a época do Silk Road que eles vêm vendendo Bitcoin e não acabou esses Bitcoin do Silk Road. Será que é só aqueles Bitcoin do Silk Road que eles têm para vender? Será que não tem mais nenhum Bitcoin guardado ali daqueles 187 mil bilhões de Bitcoin? Eles vão ficar com essa desculpa toda vendendo Bitcoin do Silk Road. E ó, há 8 anos atrás eles estão vendendo Bitcoin do Silk Road e não acaba, não? Vocês não pararam para pensar nisso? É isso que eu queria que vocês despertassem. Tá aqui, ó. O S-Marshal Service, né, que é o FBI lá, os federais, disse que o leilão online seria realizado em 22 de agosto e que os potenciais listantes deveriam se registrar em 18 de agosto. Os Bitcoin valem cerca de 1,6 milhão, de acordo com o exchange Bitstamp. Isso aqui ele diz que é o mais recente lá do serviço, né, de moeda digital. Concluiu 4 leilões anteriores, eles já tinham vendido, olha só, gente, eles já tinham vendido 4 leilões anteriores a esse aqui, que foi há 8 anos. Esse é o 5º, de junho de 2014 a novembro de 2015. Eles fizeram 4 leilão e depois estavam fazendo esse outro agora. Os bitcoins apreendidos durante a acusação de Ross Ulbricht, né,
que as autoridades dizem comandar o Silk Road. Aquele Mateu alguma coisa lá, que inclusive está nesse livro aqui que eu estava pesquisando lá, ó. Se a gente colocar aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui. Não achou. Vou botar aqui Silk. Aqui, ó. Silk Road. Silk. Aqui, ó. Fala de Ross Ulbricht, né? Não sei se o Mateu vai aparecer aqui. Eu não lembro. A postagem foi feita por alguém que atendia pelo nome de tela Altoid. Na vida real ele era Ross Ulbricht, né? Um surfista e cientista de 1,80 m que planejava o Silk Road há meses. Esse era o dono do site. Eu até tinha dito outra vez que era o Mateu não sei o que era o dono do site. Ele tinha sido preso e depois, quando soltou, ele começou a movimentar dinheiro e aí eles prenderam ele de novo, pegaram um monte de criptomoeda que ele ainda tinha guardado, né? E o Ross era o dono do site e esse Mateu era o cara que conseguia a droga pro Ross. Pelo menos foi colocado como se fosse o traficante, tá? Bom, vamos seguir aqui. Então, é isso que eu quero que vocês pensem. Teve o hack do e-mail lá, teve os problemas da MTGOX, teve a parceria lá, eles tinham um cadastro, né, no Peer-to-Peer Foundation, tanto o Satoshi como o Edonk, tá? Seu caso é um dos 9 processos criminais, blá blá blá, né, com 2.719 bitcoins que foram confiscados e estão sujeitos ao último leilão. Olha só, 2.719 e diz que o FBI ou o estado aí americano tem muito mais de 200 mil bitcoins. Onde é que eles estão arrumando bitcoin, gente? Eu falo isso para vocês ficarem espertos. Cadê? Ó, apenas cerca de 2.800 bitcoins no último leilão vieram do caso Ulbricht, né? Disse aí o Marshall Service. A maior parte dos bitcoins no leilão 1.294 veio do caso de confisco civil relacionado a um traficante de drogas do Silk Road. Aqui, ó, Mateu Gillian, né? Ele era o traficante que foi condenado em 2015 a 9 anos de prisão e agora, esses dias, ele foi liberado e foi preso de novo, porque ele começou a movimentar criptomoeda. Você lembra, né? Que eu trouxe aqui onde falava sobre ele ter comprado até, condomínios, né? Com o dinheiro do Silk Road lá, o Bitcoin. Vamos para outro aqui. Aqui é só para despertar a atenção de vocês, tá? O governo americano acaba de mover 10 bilhões de reais, tá? Em Bitcoin. Essa troca desses 30 mil, agora é 30 mil movimentados hoje, deve receber cerca de 2 bilhões aí em uma moeda. Isso foi no início desse mês. Aí, olha o que eles dizem aqui. Eles fizeram uma transação de 30.174 Bitcoin, né, no início da tarde de terça. A quantia está avaliada nesses 10 bilhões de reais aí. Olha isso aqui, gente. Os Bitcoin em questão estão ligados ao Silk Road. Não disseram que o Silk Road aqui, os últimos eram esses 2.800 Bitcoin aqui, né? E tinha mais uma quantidade aqui, 1.294, que veio do caso do confisco do traficante, Mateu. E agora, em 2024, tem mais 30.174 Bitcoin. Aonde é que eles estão conseguindo tanto Bitcoin? Vocês nunca se perguntaram? Bom, vamos mais para frente.
O dia em que uma pessoa conseguiu criar 184 bilhões de bitcoins. Será que é daqui que eles conseguem tanto bitcoin? Porque não tem lógica, gente. Tá certo que pode ter uma métrica aí que possa garantir que você consiga saber que tem 19 bilhões, 19 milhões de bitcoin no mercado. Mas e aí? Esse negócio de compra, vende, toma das pessoas, não tá surgindo Bitcoin do nada ali para eles, não? Será? Né? Apareceu aí 4 leilões antes daquele último leilão ali, né? E esse último leilão foi, vamos ver o artigo de que ano que é? Foi há 8 anos atrás, né? 2019? Não. 2000 e... Vamos calcular, né, gente? Aqui, 2024 menos 8, 2016. Em 2016, né? Era o 5º leilão. E agora, em 2024, mais um leilão, né? Aqui, ó. Estavam parados nessa carteira desde março de 2023, esses Bitcoin. Desde março de 2023. Os Bitcoins em questão ligados ao Silk Road, um extinto mercado clandestino usado principalmente para compra e venda de entorpecente, e estava parado nessa carteira desde março de 2023. Eles fizeram quantas apreensões de carteira? Eu saiba, foi só 2. Tá. E tá dizendo aqui, próximo à data, os Estados Unidos prometeram vender mais 41.490 bitcoins naquele mesmo ano. Tá só aumentando, né, gente? Podia somar isso aqui, né? Ó, 30 mil mais 41 mil. Somados aqui, 41 mil e 500, 600 e por aí vai. 41, 71 e quase 72, tá? Não tá surgindo muito Bitcoin aí na mão do Estado americano, não? Será? Eu tô só mostrando. Aqui diz que no total as carteiras do governo americano acumulam mais de 215 mil Bitcoins. Parte dessa quantia foi movida nesta terça-feira para um endereço da corretora Coinbase. Aí, ó, apesar da transação contar com mais de 30 mil Bitcoins, apenas uma fração foi enviada para a Coinbase. Fazer um teste, né? Aqui, ó, ele realizou uma transação teste para conferir se o endereço de depósito está correto, né? Beleza? Bom, aqui nós vimos que apareceu mais, né? Ele diz que no total as carteiras do governo americano acumulam mais de... Por que não citou só acumulam 215 mil? Porque eles não sabem nem quanto que tem. Nem quem faz análise on-chain está falando quanto que o governo tem de criptomoeda. Daqui um tempo, se eles quiserem destruir o Bitcoin, não, vamos parar com esse negócio de Bitcoin, aí eles vão lá e despejam esses 184 bilhões aqui, será? Aí eles falam assim, ó, um hacker que guardou 184 bilhões que foi criado lá na época do Satoshi, acaba de despejar esses Bitcoin. Acabou o paraíso dos maximalistas, hein? E aí? A oferta é limitada a 21 milhões, mas nos primeiros dias de vida da criptomoeda, um hacker foi capaz de criar 184 bilhões de Bitcoin do nada. Aí eu perguntei para vocês, né? Ou esse Bitcoin que existe agora não é o Bitcoin original, porque teve que fazer um hard fork e abandonar aquele Bitcoin que tinha 184 bilhões e continuar com o de 21 milhões. Ou simplesmente pegaram esses 184 bilhões aí, guardaram numa carteira e fizeram o hard fork do mesmo jeito.
Um hard fork, vocês viram que o Ethereum fez um hard fork lá no Ethereum Classic e manteve o padrão da moeda Ethereum. E eu já expliquei por que eles mantiveram e não aproveitaram a rede anterior. Falar assim, ó, nós vamos criar uma outra rede para a gente ficar aqui com o nome Ethereum Classic e vamos... Não, nós vamos criar essa rede aonde foi feito o hack lá, né, no DAO. Vamos colocar ela num nome chamado Ethereum Classic e vamos ficar com esse Ethereum do jeito que tá, desde o início, o original. Mas não, eles preferiram deixar o original com o nome Ethereum Classic e partir com um hard fork saindo pela tangente com o mesmo padrão de moeda. Será que não foi isso que fizeram com o Bitcoin também? Saíram com o padrão que existia. Não, perdão. Deixaram o primeiro blockchain Bitcoin com 184 bilhões ali parado, sem uso, e partiram com o mesmo padrão do Bitcoin para evitar criar, né, uma outra moeda, tá? Então, eu não sei se vocês entenderam. Se não entenderam, fale aí que depois eu faço um vídeo explicando isso aí. Mas vamos lá. O vídeo ficou grande, né, galera? Mas ainda tem mais para você se ligar. Isso aqui é muito importante para quem gosta de Bitcoin e até mesmo para todo o mercado de cripto. Aqui diz aqui, ó. Estou especulando um pouco aqui, mas isso foi lá no Bitcoin Talk. Mas pelo que posso ver, alguém gerou uma transação provavelmente usando uma modificação personalizada do software para gerar uma transação que explora uma fraqueza no código. O código verifica cada saída de transação em busca de números negativos individualmente, até a versão 038 pelo menos, mas esqueceu de verificar se a soma de duas saídas, onde você tem a saída normal de uma transação e o valor restante de alteração retornando ao remetente, é negativo. Portanto, se você colocar dois valores grandes mais positivos na transação, o overflow só será verificado se é menor ou igual à entrada. Normalmente as entradas, aqui ele está explicando alguma coisa sobre o que aconteceu lá, né, com o Bitcoin, né? E aqui a recompensa, a transação gerada incluindo 51 taxa de BitCent, valor de saída 50. Isso implica no valor de entrada. Isso aqui é isso mesmo, bloco estranho aqui, ó. É sobre o que houve lá dos 184 bilhões de tokens, de moedas, tá? Que foi criado. Eles entraram lá e isso foi no dia 15 de agosto de 2010, tá? Aqui também, ó, 5 fatos interessantes da história do Bitcoin que você não conhecia. Isso foi postado no dia 4 de abril de 2020, lá no portal do Bitcoin. Uma das coisas aqui, o cara da pizza não é só o cara da pizza. Vocês estão vendo? Olhe para o outro lado, ó. Olhe para lá, não olhe para cá. Sabe aquela distração? Vamos lá. Tinha pensado em colocar nessa lista que a primeira compra feita com Bitcoin foram 2 pizzas, nas quais Laszlo Hanyecz, né? Hanyecz pagou 10 mil bitcoins em 22 de maio de 2010, que ficou depois conhecido como Bitcoin Pizza Day, né? Mas esse é um fato para lá de conhecido, não? Mas você sabia que esse não foi o único feito importante de Laszlo? Laszlo foi também o responsável pelo código da primeira implementação do software de Bitcoin para o sistema operacional Mac. E não foi só isso. Pouco depois, ele escreveu o primeiro código para mineração com GPU. Esse cara foi o primeiro que
ferrou, para não falar outro nome, com a vida do peer-to-peer do Bitcoin. Sabe aquele peer-to-peer? Troca de moeda ponto a ponto, que aí sim seria utilizado de uma forma sem uma terceira parte, o Estado ia estar fora. Você criava a sua moeda baseada em algoritmo e não dependia de ring, não dependia de placa de vídeo. O seu processadorzinho 486 faria o serviço lá em 2010. E hoje, provavelmente, estariam todos minerando o Bitcoin de igual para igual. E ele foi o responsável por ferrar com o peer-to-peer do Bitcoin. Tá aqui, ó. Tempos depois, ele escreveu o primeiro código de mineração com GPU. Até então, um processador CPU de computador comum conseguia minerar Bitcoin. Com as placas de vídeo GPU na jogada, a desvantagem das CPUs seriam enormes. E aqui, esse cara aqui, provavelmente ele deve ter registrado alguma patente. Se não registrou, a China veio, viu que era bom, foi lá e criou um negócio muito melhor. E aí é que ferrou mesmo com a descentralização do Bitcoin. Você imagina, o mundo todo, por si só, era descentralizado com o Bitcoin, porque todo mundo tinha um computador e o mundo todo estava minerando Bitcoin. Cada um pegava uma fraçãozinha. E aí com as GPUs os negócios começaram a ficar sinistros. E depois criaram as pool. E essas pool se tornaram rings, né? Com as ASIC da China, né? O e-mail trocado com Satoshi, Laszlo recebeu um balde de água fria. Olha só. Satoshi Nakamoto falou: meu amigo, eu não criei o Bitcoin para isso. Só que isso é o curso natural, né, gente? De certa forma, é o curso natural, é a evolução. Sempre vai ter um que vai inventar uma coisa melhor, né, para aquela funcionalidade, para aquela atividade, tá? Então tá aqui, ó. Satoshi não gostou muito da ideia. Ele sabia que a mineração com GPUs era inevitável e que chegaria mais cedo ou mais tarde, mas ele não queria adiantar as coisas, já que um ponto muito atraente do Bitcoin naquele momento era que qualquer um com um computador pudesse gerar algumas moedas grátis. Você tá vendo? Até isso, teve o cara que comprou lá duas pizzas com 10 mil Bitcoin, que ferrou com a vida de muita gente. O dia que existiram 184 bilhões de Bitcoin. Já falei disso, não vou trazer de novo, né? Mas quem foi, gente? Aqui, ó. Um então desenvolvedor de Bitcoin, Jeff Garzik, percebeu algo estranho no bloco 74638. Vamos pegar esse bloco aqui e vamos pesquisar ele aqui, ó. BTC Explore. Vamos entrar num explorador. Vamos colocar o bloco que estava errado lá e vamos pesquisar. Olha o que tinha aqui no bloco, gente. Ó, existem 3 blocos com resultado. Por quê? Porque a mesma mineração que era feita para o Bitcoin era feita para um fork do Bitcoin Cash e para o Ethereum. Ethereum era praticamente um Bitcoin. Ethereum praticamente um Bitcoin. A diferença é que ele criou uma máquina virtual paralela para ficar executando transações separadas da rede principal, que era Proof of Work. Vocês estão vendo aqui? Isso, gente, é informação que muitos não sabem, tá? E você tá sabendo. Então vamos entrar no bloco aqui, ó, do Bitcoin. Este bloco foi responsável pelo incidente. Ó, tá tudo documentado, hein? Pelo incidente de estouro de valor, também conhecido como bug de 184 bilhões de Bitcoin. Ele criou essa quantidade aqui, né, de Bitcoins que foram divididos igualmente, ó, meio a meio, né? Enviando a metade desses Bitcoin para 2 endereços, gente. Olha, ele conseguiu enviar para 2 endereços. Para onde é que tá esses endereços, hein? Isso foi possível
porque o código usado para verificar as transações antes de incluí-las em um bloco não levava em conta o caso de saídas tão grande que transbordava quando somadas. Uma nova versão do cliente do Bitcoin foi publicada 5 horas após a descoberta. Um novo cliente, gente, é o front-end, é o core, é aquele programinha que você baixa, tá? E aquilo é a sua carteira também. Agora, qual que é a diferença dos front-ends, né? Dos UI, né? Interação com o usuário de qualquer criptomoeda para o do Bitcoin. Por que que eles mudaram tudo só alterando a UI do Bitcoin? A UI, como eu acabei de explicar, é como se fosse o seu navegador. Ele vai mostrar para você o que está dentro dos servidores na internet. E aí, de repente, ele simplesmente só cria uma nova versão dessa UI, que é o cliente de Bitcoin, e limpou, acabou os 184 bilhões. Isso eu não entendo por que não tem nenhum desenvolvedor que fala sobre isso, gente. Se a UI, o front-end, que é o software que faz você ver o que está dentro do blockchain, dentro daquele monte de livro razão distribuído em vários mineradores, ele só faz isso. Ele é como se fosse um microscópio. Ele mostra para você uma coisa que você não veria sem aquilo, sem um microscópio. A olho nu você não veria. Essa é a função de uma carteira Xamã, de uma carteira Yoroi. Ele mostra o que está dentro do blockchain. E aqui eles estão dizendo que uma nova versão do cliente Bitcoin foi publicada 5 horas após a descoberta, contendo uma alteração suave, né, nas regras de consenso que rejeitavam transações de estouro de valor de saída, bem como qualquer transação que pagasse mais de 21 milhões de Bitcoin, né, em uma saída por outro motivo. E ainda tem um livro aqui, ó, para você ler, ó. Um total de 52 bitcoins foram enviados no bloco, com uma transação média equivalente a 17 bitcoins. Como é que é o nome aqui, gente? Desconhecido ganhou uma recompensa total de 50 bitcoins. A recompensa consiste numa recompensa base, né, que era na época, com uma taxa zero de Bitcoin. Recompensa paga com 3 transações. Com taxa 3, como taxas 3 das transações que foram incluídas no bloco. É muito estranho, né, gente? Criar uma nova UI e aqueles 92 bi que tá em uma carteira e tava em outra. Que carteiras são essas? Eu tô procurando essa carteira e não achei ainda, viu, gente? Pra gente ver, né? Porque algum lugar deve ter postado que carteira era essa. Pra gente ver se essa carteira existe ainda, tá? Será que não é essa carteira que tá lá com o FBI, com o Estado americano, dividir em duas? Será que tem um sócio aí, uma China com os Estados Unidos? Cara, tudo é possível. Você tá assistindo isso aqui já tem 1 hora, mas você tá vendo tanto de M que tem no Bitcoin e ninguém fala nada? Tá todo mundo, ó, olhando só para lá, ó. Suba, 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 suba. Mas não olha para cá, ó. Cuidado. Isso pode ser um despejo futuro. Hã? Moço, o negócio tá ficando interessante, não tá? Vamos seguir aqui para ver mais coisas. Aqui foi o dia, né, que existiram 184 bilhões. Eu nem ia entrar aqui, gente, ó. Eu entrei no bloco e nós vimos aquilo ali e vocês descobriram mais coisas, né? É, meu amigo. Quando o dólar era cotado em Bitcoin. Estamos acostumados a ver exchanges em que o Bitcoin é cotado em dólares, certo? Pode ser que em um momento um Bitcoin custe 3 mil dólares. Só que isso aqui já foi, né, gente? De que dia é isso aqui?
Foi postado em 2020, né? Pode ser que em um momento um Bitcoin custe 3 mil dólares. Hoje está valendo 70 mil, né? E em outro momento custe 13 mil. Hoje está valendo quase 62, né? Na realidade eu falei 70, que é da alta, né? Mas sempre vemos qual o preço em dólares de um Bitcoin. Houve um tempo que ninguém sabia quanto custava um Bitcoin. Nessa época, os usuários do fórum Bitcoin Talk, aqui ó, New Liberty Standard, Hã? Fala pra mim, você já sabe dessa história, não sabe, gente? Eu contei isso aqui, tá lá na segunda série do Jed Nakamoto. New Liberty Standard é um site de um anônimo também, tá? Assim como Satoshi Nakamoto. E antes do Jed McCaleb largar a empresa lá, isso aqui foi criado em 2008, perdão, 2008. Tá? Logo que o Satoshi começou a mexer com Bitcoin. E isso aqui foi criado para poder fomentar como que eles poderiam calcular o Bitcoin. E esse New Liberty, ele calculava o preço do Bitcoin dentro do site baseado no gasto energético pela conta de luz que ele recebia. Ele contou isso lá, tá? E o cara que desenvolveu esse site aqui, ele simplesmente também colocou algumas coisinhas lá, como pratinho de festa, colherzinha de festa, chapeuzinho de festa de aniversário, para ser trocado por Bitcoin, para começar a dar utilidade ao peer-to-peer, tá? New Liberty Standard tem um site dele aqui, ó, que faz menção, tá? Tá aqui, ó. É como se fosse o site original. O original você consegue acessar ele aqui, ó. Vou copiar só essa parte aqui. E vamos lá no Wayback Machine. E foi de lá que eu trouxe muitas informações. Vamos colocar aqui, ó. New Liberty Standard. Ele vai carregar agora. Esse é o site lá na época de 2013. Vamos mais atrás aqui. Eu acho que aqui em 2000 e... Ó, quando estava começando, em 2009. 2009, eu falei 2008, né? Quando estava começando, ó, o site como é que era. Olha o símbolo do Bitcoin, era só BC. Todo mundo só chamava de BC. Não chamava de Bitcoin ou BTC, só chamava de BC, tá? Aí, ó, novo padrão de liberdade, né? O nome do site, New Liberty Standard. E aqui diz aqui, ó, Bitcoin é o primeiro post, a primeira página do site ainda, né? Bitcoin é um padrão de moeda, padrão ouro da moeda digital. A disponibilidade de Bitcoin não pode ser manipulada por governos ou instituições financeiras. Hã? É o quê? BlackRock, Estado americano vendendo Bitcoin aí à torta e à direita, que ninguém nem sabe de onde é que eles estão tirando mais, né? E as transações de Bitcoin ocorrem diretamente entre duas partes, sem intermediário. Será, gente? Ferrou lá, né? O cara com a criação da transação por GPU, né? Ele ferrou com a descentralização, né? Pode até ser que o peer-to-peer ainda continue, igual ele tá falando, entre duas partes, sem intermediário. Mas e o tempo? Tente usar Bitcoin na próxima vez que precisar enviar ou receber um pagamento pela internet. Primeiro baixe o software do Bitcoin, né? Vamos ver se ele abre ainda. Assim que o Bitcoin estiver em execução, clique em gerar moedas. Quando você clicava em gerar moedas, ele já começava a minerar na sua CPU, que lhe pagará Bitcoins em troca do seu computador funcionar para validar as transações do Bitcoin. Verifique as taxas de câmbio. Aqui eu vou mostrar também, se aparecer ali, como que era calculada as taxas de câmbio para calcular quantos Bitcoin precisa ser enviado. O pagador
Como é que é aqui? Esse é isso mesmo. O pagador pode comprar bitcoins adicionais, né? Esse comprar aqui, eu acho que era lá pelo PayPal. Adicionais, se necessário. Os bitcoins gerados anteriormente pelo pagador permite um pagamento menor do próprio bolso. O pagador então envia os bitcoins aos destinatários usando um software do Bitcoin. O receptor então pode vender seus bitcoins por dólares. E onde é que ele vai vender? Vamos ver também. Os bitcoins gerados anteriormente pelo receptor permite um pagamento maior em dólares, né? Aqui são as últimas atualizações do dia 28 de outubro de 2009, tá? E aqui é o software, né? Esse é o software. Esse aqui é o software que eu acabei de falar para vocês aqui. E eles falaram que fizeram... Ah, tá. Foi aqui não. Pera aí. Foi aqui. Cadê o site? Aqui, ó. Onde eles falaram aqui, ó, que criaram uma nova versão do cliente Bitcoin. Essa é a versão do cliente. Agora é achar onde é que eu... Esse é o cliente. Essa é a chamada UI, que é interação com o usuário, tá? Ou pode ser chamado também de quando você está utilizando, é chamado de UX, que é experiência do usuário. Então essa UI aqui, ó, esse é o front-end. Ele é que mostra as informações buscadas lá dentro do ledger do Bitcoin. E só fizeram essa alteração, como vocês mesmos viram aqui, ó. Deixa eu ver se foi aqui. Só fizeram a alteração. Uma nova versão do cliente do Bitcoin foi publicada 5 horas após a descoberta, contendo uma alteração suave nas regras de consenso. Não deveria ter feito a alteração, não era dentro do Bitcoin? Ou esse UI aqui também é o próprio Bitcoin? É o próprio programa que roda para minerar o Bitcoin? Deve ser, né? Só pode. Porque se isso aqui não for o que eu estou pensando, se tiver um back-end para isso daqui, então nós estamos vendo aí um problema, né? Que ocorreu lá no passado e continua até hoje. 184 bilhões dividido em duas carteiras e ninguém sabe em qual carteira está esses 184 bilhões. Vamos lá. Isso aqui é o I, né? Vamos voltar aqui. Aqui está falando sobre as taxas de câmbio, né? Vendemos, olha só, gente, 1.578 bitcoins por $1. Olha que legal. Mais taxa de transação do PayPal, né? Compramos 1.578 bitcoins por $1, menos a taxa de transação do PayPal. $100 disponíveis para você vender. Você tem aqui, ó, isso aqui 1.578,76 dá $1, né? Vamos para a calculadora. 1.578,76 vezes 100, que daria 157.876 bitcoins por $100. Tá aqui, ó. Eles tinham $100 disponível para comprar Bitcoin. Se você queria vender, tá lá, ó, ele tem. Então você poderia vender até 157 mil Bitcoins lá. E eles tinham disponível 15.100 Bitcoins para serem vendidos. Muito legal essa exchange, né? Bem embolada, simplérrimo e bem disponível aí, ó. 100 vezes 1 daria $15.000, 15.100, né? Aqui, a calculadora de taxas de transação do PayPal. Das taxas que existiam na época, gente. Muito doido isso aqui também, tá? Tudo isso tá lá no vídeo Satoshi Jed Nakamoto, tá? Bom, vamos seguir aqui. Esse aqui é o e-mail. Não é aqui mais não, é aqui, ó.
Então tá aqui o New Liberty Standard, você não sabia, agora sabe, né? Foi praticamente a primeira exchange de criptomoeda do Bitcoin. E esse site era anônimo, tá? Ó a tabelona aí dos caras. Esse site aqui era de alguém anônimo, tá? Não tem aqui falando, mas lá no livro aqui fala. Nesse livro, cadê o livro? Nem sei mais onde é que tá o livro, gente. Já tem tanta coisa aberta aqui. Vamos pro outro aqui. Bitcoin com Poker e Marketplace. Na primeiríssima versão do software, uma que foi distribuída para algumas pessoas revisarem antes do lançamento oficial, Satoshi Nakamoto chamava a blockchain de Time Chain e menciona pela primeira vez a palavra minerador, que não aparecia no white paper. Não teve, né? Esta versão do Bitcoin também tem seu próprio bloco Gênesis. Hã? A primeiríssima versão, ou seja, então existiu outro Bitcoin. Vamos abrir isso aqui. Essa pré-versão do Bitcoin também tem seu próprio bloco Gênesis. O bloco Gênesis antes do bloco Gênesis. Mas o intrigante dessa versão esquecida é que ela possuía um esboço para um sistema de avaliação. Aparentemente, Satoshi planejava um marketplace peer-to-peer, uma espécie de mercado livre e um jogo de poker online no próprio protocolo. Mas essas ideias nunca foram para frente e sequer saíram do código do lançamento oficial. Vocês estão lembrados que Jed McCaleb gostava muito de criar sites de jogos, né? Quando falou aqui marketplace, uma tentativa de criar um mercado, né, alternativo, ainda veio com um joguinho dentro. Eu acho que tem alguma coisa a ver com Satoshi e o Jed Nakamoto também, mas não vai ser eu que vou tentar te convencer. Vamos ver o que tem aqui. Isso foi em 2019 e ele diz aqui, ó, o Francis Bull Bitcoin, o touro Bitcoin aí, ó. O cara deve estar cagado de rico, né? Descobri acidentalmente um artefato alucinante da história do Bitcoin. Eu tinha ouvido rumores sobre a sua existência e eu te dou o código-fonte de pré-lançamento do Bitcoin. Vamos abrir aqui também. Confirmação de Satoshi. Muitos tiveram acesso ao código quando ele explorou o Gênesis, né? Aí o cara fez uma thread aqui, né? Ó, ele mostrando aqui. Ah, isso aqui foi... Eu acho que foi aquilo lá que eu tava mostrando para vocês. Mas, vamos lá. Ó, tenho esse arquivo. Esse é o Credit. Tenho esse arquivo no meu e-mail. Estas são as fontes do Bitcoin 16 de novembro de 2008, alguns meses antes do início da atual blockchain. São 4 arquivos de código-fonte e vou colocá-los aqui. Espero que o software do fórum permita postagens longas. Um deles é 64K. O software do fórum permite 66, né? E o fórum permite 64 em uma única postagem. Então, divido, né? MemCCP, que é o arquivo principal lá, né? Em 2 postagens. Né? E aqui tá a primeira parte do código do primeiro Bitcoin escrito por Satoshi, né? Ó, tudo aí, ó. Gente, isso aqui é doideira, viu? E antes de existir um Bitcoin, já existia outro, né? Só que ele foi abandonado e criaram esse Bitcoin que todo mundo é max nele, né? Ó, mais aqui, ó. Ele dividiu, não foi em 2 não, dividiu em várias, tá? Tem mais, ó. E aqui, ó, eu apenas pensei que deveria colocá-los em algum lugar onde a comunidade tivesse acesso a eles. É uma pequena janela para a história. Uma observação interessante é que o bloco Gênesis nesse código
possui um hash diferente. Hã? Qual foi o contexto? Interessante. Qual foi o contexto para você obtê-lo de Satoshi? Ele está presumindo isso. Você pode ser útil ter os arquivos exatos em vez de recortar e colar para obter uma cópia oficial. Sinta-se à vontade para enviá-los por e-mail para mim. Posso colocá-los em algum lugar para você. Ó. Eu estava na lista de criptografia, ele contando, né? Do Matsdown. Naquela época, Satoshi postou pedindo que geeks profissionais de criptografia revisassem seu projeto. Hal Finney e eu fomos dois dos que responderam, e ele enviou o arquivo para vários de nós. Hal provavelmente também tem esse mesmo arquivo, né? Se ele salvou. Hal já morreu, né, gente? Então, aqui já diz que se ele está contando que Hal Finney recebeu, com certeza Hal Finney não é Satoshi Nakamoto, né? Aí o cara respondeu legal. Agora que notei imediatamente foi como todos os scripts publiquei começam, né? Para mim com essa string ali, não sei. Para mim isso é fascinante de ver, pois comentei há alguns meses sobre como isso teria permitido a delegação de autoridade de assinatura em uma transação. Essa é toda a fonte que tem, nenhum script CPP, e ele diz, essa é toda a fonte, não havia script naquela época. Gente, é a história do Bitcoin, né? Então, teve um Bitcoin antes desse Bitcoin, e quando esse Bitcoin já estava funcionando, teve que criar um fork, não sei, um soft fork. Eles fizeram aquela alteração lá na versão, dizendo que eliminou e dividiram aqueles 184 bilhões em duas carteiras. Aonde é que tá essas carteiras, né? Ah, rapaz. Aqui é o New Liberty atual, tá, gente? Que eu tava mostrando para vocês, né? Fazendo menção do... Aqui é a área de proprietário. Vamos ver se ele carrega aqui, né? Não vai nem carregar, não. Vai. Aqui, ó. Lista de proprietário. Lista de proprietário aqui diz que é anônimo, 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 anônimo. Aí depois, ó. A rede é Haretoshi, né? Ou em inglês aqui para ver. Pelo menos dos principais donos do projeto aí, né, do site, era anônimo, tá? Proprietário emissor. Isso aqui deve ser uma carteira de Bitcoin. É isso mesmo, é uma carteira de Bitcoin, e esse proprietário dessa carteira que era o dono do site, e ele era anônimo, tá? Bom, vamos aqui. Aqui nós já vimos. Relembre o bug, né? Nós já vimos isso. A história do 184 bilhões. Então, gente, encerramos por aqui 1h20 de informações sobre o que aconteceu com Bitcoin. Alguns detalhes que você não conhecia sobre Bitcoin. Foi uma pesquisa assim bem voraz e uma pesquisa em tempo real também aqui, que teve muita coisa que eu trouxe em tempo real. Se você gostou, se você acha que não conseguiu fixar tudo, volta. É 1h20 minutos, mas é 1h20 minutos de muita informação para você ser um expert em relação ao Bitcoin. Para depois o cara falar assim, você não comprou Bitcoin. E hoje você comprar Bitcoin, você não fica rico. Se você tivesse comprado ali a $1, aí tava legal, né? Mesmo $1 valendo R$5 para nós hoje, lá na época valia uns R$2, R$3. Era muita coisa para muita gente que não tinha dinheiro. Mas se tivesse comprado 2, 3, 4 ou com $1 comprado 1.500 Bitcoin nesse site, meu amigo, tu tava feito hoje, feito não sei nem o que. Espero que vocês tenham gostado. Coloque nos comentários aí. Valeu a pena esse tempo todo? Assistir esse tempo todo de vídeo?
Se não valeu, coloque também. E se você não gostou, coloque o joinha investido aí mesmo. Não tem problema não, eu aceito fazer o quê, né? Tô aqui para trazer informações. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Chegamos ao final de mais um vídeo. Agora, se você quer se sentir parte dessa família chamada BitCrypto e gostou do vídeo, considere deixar um like. Deixe também o seu comentário aqui no vídeo para a gente saber o que você achou da informação e deixe também alguma informação que você queira aí. Participe, você faz parte do canal. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também tenham essa informação. Não guarde a informação só para você. Se você ainda não é inscrito no canal, considere fazer parte da família BitCrypto. Pera aí. Se você assistiu isso aqui, você é eleito. Sabe por quê? Essa é a informação que eu queria trazer. E acabei passando por tudo que precisava passar. E aí ficou faltando isso daqui. Você assistiu? Coloque aí nos comentários. Você conseguiu assistir até o final? Eu vou colocar isso aqui lá na mensagem, né? No post aí do nome do vídeo. E também lá na thumbnail. Vamos ver se você vai descobrir aonde é que tá isso daqui. É easter egg que chama, né? Então tá, olha isso, gente. Aí, China tem um cavalo de Troia. Como é que é isso, gente? China tem um cavalo de Troia na infraestrutura de mineração de Bitcoin dos Estados Unidos. 14 de abril de 2024, ó, há 3 dias atrás, tá? China detém um poder alarmante sobre os mineradores de Bitcoin nos Estados Unidos. O Congresso deveria agir para reduzir a influência do país. E ó, as criptomoedas estão rapidamente se tornando uma peça crítica da economia do sistema financeiro dos Estados Unidos. O valor do Bitcoin aumentou graças aos fundos negociados nos ETFs lá nas bolsas, que trouxeram acesso a uma grande quantidade de novos consumidores. Geralmente isso é uma boa notícia. No entanto, a ascensão do Bitcoin também traz consigo a necessidade de maiores barreiras regulatórias, semelhantes a outras áreas emergentes da tecnologia, como inteligência artificial. Num mundo globalmente conectado, onde os interesses da segurança nacional são colocados em primeiro plano com cada nova tecnologia disruptiva, os riscos relacionados com vulnerabilidades críticas de redes e infraestruturas requerem atenção urgente. A ameaça da China continua a emergir no centro destas discussões. Os Estados Unidos responderam às ameaças tecnológicas percebidas de empresas como a Huawei, TikTok e fabricantes chineses de veículos elétricos, com ações decisivas. O risco dentro das criptomoedas é ainda mais alarmante porque os mineradores de Bitcoin representam uma potencial camada de hardware silenciosa e sensível integrada diretamente na infraestrutura de energia e telecomunicações dos Estados Unidos. Por que ele está falando isso aqui, gente? Porque às vezes você não vai entender. É porque o hardware utilizado nessas mineradoras é da China. Sabe, você pode colocar qualquer coisa dentro de um chip e dali você ter acesso a qualquer coisa, tá? Isso acontece com a Huawei, aconteceu e está acontecendo com a TikTok e aconteceu comigo, baseado num fato que eu já mostrei aqui para vocês, e tem um artigo que eu escrevi que eu vou trazer para vocês na próxima oportunidade, para você ver o que aconteceu comigo e o que eu acho que realmente aconteceu, como aconteceu, tá? Meu celular, ele foi destruído dessa forma aí, ó, com um cavalo de Troia na realidade, mas eles chamam de malware. Vamos lá? Dada a extensão deste risco, já passou da hora de os reguladores agirem e garantirem que a tecnologia chinesa de mineração de criptomoedas não tenha nenhuma chance de paralisar os sistemas financeiros e de serviços públicos vitais dos Estados Unidos. A mineração de Bitcoin é o processo pelo qual novos Bitcoins entram em circulação. É também um mecanismo que protege a rede, validando e confirmando todas as transações do blockchain.
o livro Razão Público Subjacente do Bitcoin. Os mineiros competem para resolver problemas matemáticos complexos. O primeiro a resolver o problema adiciona o próximo bloco ao blockchain e é recompensado com bitcoins recém-cunhados e taxas de transação, exigindo poder de energia computacional substanciais. A mineração de Bitcoin é executada por meio de plataformas de mineração sofisticadas, sistemas de computação de alto desempenho, alimentado por semicondutores avançados chamados ASIC. A China domina o fornecimento de ASIC para a mineração de Bitcoin, fornecendo 98% dos chips atuais, principalmente de algumas grandes fabricantes, incluindo uma empresa chamada Bitmain. Eu falei dessa Bitmain esses dias, tá? Quando ela estava participando de um projeto, não sei, até a Ripple tá junto. Aí eu até apontei lá, né, que foi aquela Amélia do Twitter que trouxe a imagem e eu mostrei para vocês aqui. E lá tinha o nome Bitmain. Eu falei, galera, isso aqui, ó, é fabricante de ASIC lá da China. Apontei a Consensys, apontei a Binance, a Hashkey. Você deve lembrar, uma tela azul, tá? Então tá aqui, ó, a Bitmain confirmando que é realmente a empresa chinesa que eu tava meio em dúvida lá. Esses chips projetados na China são fabricados pela TSMC, usando seu processo de fabricação mais recente e avançado, de 3 nanômetros. Tá? Tem uma taxa de crescimento aí do projeto. Esta é uma ameaça significativa e a política comercial e a competitividade dos Estados Unidos, para não mencionar o risco que representa para a segurança nacional. Os Estados Unidos impuseram tarifas sobre as importações chinesas decorrentes de disputas comerciais em curso, mas algumas empresas chinesas como a Bitmain estão a minar as tarifas através da criação de subsidiárias ou afiliadas noutros países, bem como recorrendo a táticas agressivas de dumping e de redução de preços para limitar significativamente a adoção de fornecedores de ASIC baseados nos Estados Unidos. Isso prejudica não só as tarifas, mas também a tão divulgada lei dos chips, né, que os Estados Unidos fez na época do Trump. Inclusive a Qualcomm, que é a empresa onde trabalhou Anatoly Yakovenko, lá da Solana, ela foi proibida de vender chip para a China por conta dessa lei. E os seus esforços para aumentar a produção nacional de semicondutores da América. À medida que o número de instalações mineiras nos Estados Unidos continua a aumentar rapidamente, muitas das quais também são propriedade chinesa, ó, além de serem alimentadas por mineiros fabricados na China. A sua proximidade a infraestruturas críticas dos Estados Unidos ativou sinais de alarme entre os especialistas em segurança nacional. O principal receio é que estas instalações possam funcionar como cavalo de Troia, permitindo que as agências de inteligência chinesas realizem cyberespionagem, visando potencialmente instalações militares sensíveis, redes elétricas e redes de comunicação. As empresas chinesas, tanto estatais como privadas, operam sobre um quadro jurídico que exige que coopere com os serviços de inteligência da China quando solicitado. Isso levanta o espectro da autoridade chinesa, que aproveitam a sua influência em operações de mineração de criptomoeda aparentemente inócua para recolher dados valiosos sobre assuntos internos dos Estados Unidos. Além disso, a complexidade técnica dos equipamentos de mineração de criptomoedas cria potenciais vulnerabilidades de backdoor, porta do fundo, né? Em todas as ASICs pode ter uma backdoor. Alguns especialistas alertam que o hardware fabricado na China pode conter backdoors de seguranças ocultos no firmware ou no próprio software dos mineradores, permitindo a transmissão secreta de dados ou até mesmo de sabotagens remotas de infraestruturas críticas. Também devemos considerar até que ponto o Bitcoin e as cadeias de bloqueios relacionadas estão a se tornar cada vez mais críticos para sistemas financeiros e a economia dos Estados Unidos.
Estima-se que 40% dos adultos dos Estados Unidos possuam criptografia de alguma forma, e a indústria de mineração de Bitcoin deverá crescer em uma CAGR de 9% até 2029. Os impactos negativos de uma grande interrupção no comércio, na atividade de mineração ou na desestabilização de preços só continuarão a crescer. Infelizmente, depender de fornecedores chineses para validação de transações Bitcoin representam exatamente esse risco para o sistema financeiro dos Estados Unidos. Com uma presença tão significativa na indústria de mineração de criptografia dos Estados Unidos, a China poderia tentar influenciar ou mesmo interromper suas operações, sua operação em tempos de maior tensão. Se a China, por exemplo, decidisse restringir a importação de plataformas de mineração de bitcoins para os Estados Unidos, ou de outra forma usar sua influência sobre os fornecedores chineses para manipular a rede Bitcoin, isso poderia perturbar o funcionamento e a estabilidade do Bitcoin e impactar negativamente os usuários, investidores e instituições financeiras dos Estados Unidos. Portanto, os riscos são claros. Agora, o que pode ser feito? Em primeiro lugar, devemos apelar a uma ação rápida e decisiva por parte dos decisores políticos, incluindo novos regulamentos que protejam melhor os interesses nacionais dos Estados Unidos, bem como a aplicação mais rigorosa das políticas existentes. Isso deve incluir a implementação de protocolos rigorosos de segurança cibernética e mecanismos de monitoramento nas instalações de mineração, exigindo maior transparência na cadeia de abastecimento, conduzindo verificações de antecedentes mais rigorosos dos investidores na mineração de Bitcoin e estabelecendo padrões internacionais cooperativos para abordar questões de segurança transfronteiriças e evitar arbitragem regulatória. Em segundo lugar, e talvez a intervenção mais crítica necessária, é o desenvolvimento de um setor robusto para a tecnologia de mineração de Bitcoin nos Estados Unidos. É absolutamente urgente que os Estados Unidos invistam e incentivem as empresas norte-americanas a conceberem semicondutores avaliados para a mineração de Bitcoin. A lei CHIPS oferece uma oportunidade para impulsionar esse esforço, e o setor privado deve seguir o exemplo, priorizando e investindo também nisso. Fazer isso não só ajudará a mitigar os riscos econômicos e de segurança, mas também garantirá uma cadeia de abastecimento resiliente, promoverá o crescimento econômico e construirá uma liderança tecnológica a longo prazo nessa indústria em rápido crescimento. Por último, que é o terceiro e último aí, né? Os Estados Unidos devem tomar uma posição agressiva, proibindo nos Estados Unidos hardware mineiro fabricado na China. A semelhança do que foi feito para proteger o setor das comunicações dos Estados Unidos com a proibição da Huawei para redes 5G. Além disso, nenhuma operação de mineração de Bitcoin de propriedade chinesa deveria ser permitida em solo americano. A estrutura existente para o CIFOS, né? Quem fala muito desses CIFOS aqui é o CZ, lá, né, da Binance. Também deve ser estendida à mineração de Bitcoin. Os regimes autoritários são frequentemente ameaçados por qualquer forma de distribuição de poder. A natureza descentralizada do Bitcoin baseia-se na ideia de participação aberta e colaboração de todo mundo, criando um ecossistema diversificado e generalizado para além das fronteiras de qualquer país. No entanto, a criação de um estrangulamento de abastecimento altamente centralizado que atravessa um país particularmente imprevisível é contrária a estes valores. Mais importante ainda, também poderia pôr em causa a longevidade de todo o sistema de criptomoeda e, ao mesmo tempo, permitir que um cavalo de Troia tecnológico controlado pela China entrasse em solo americano. Então é isso, pessoal, que eu queria trazer no final, né? E acabei esquecendo, mas fiz aí uma pegadinha, né? Para você. Se você assistiu isso daqui, se você chegou até aqui, é porque você assistiu essa parte, que é muito importante, tá? Porque, gente, a questão de aquelas ring
de mineração da China ser um cavalo de Troia dentro dos próprios Estados Unidos. Você já sabe que a China está tentando minar o dólar, está tentando minar o sistema financeiro dos Estados Unidos, e eles estão muito envolvidos ali dentro da política americana para poder fazer leis que garanta que a China possa ter passagens livres dentro e fora dos Estados Unidos o tempo todo, tá? Lembrando também que tudo isso que vocês estão vendo é relacionado a um celular também, tá? A todos os celulares chineses, tá? Eu digo porque eu tinha um celular e eu quero trazer meu artigo aqui depois para vocês, tá? E se for possível eu vou colocar esse trecho vou citar esse artigo, tá, da China sobre o cavalo de Troia, que na realidade o Google chamou de malware, né? E que por conta de eu estar fazendo vídeos ali falando contra a Binance, eu fui expulso da Binance, e também meu celular, por eu ficar mostrando ele aqui, eles provavelmente viram, né? E detonaram o meu celular, tá bom? Galera, espero que vocês tenham gostado. E só mais um detalhe. Aqui, baseado nisso, vocês entendem por que a China não iria utilizar o DLT do XRP Ledger para nada. Porque o XRP Ledger é criado em solo americano. Eles não são bobos nem nada. Eles querem colocar os backdoor deles lá nos Estados Unidos, mas eles não querem nenhum lá, porque eles não são bobos. Eles vão pensar assim, será que não tem possibilidade do XRP Ledger ser um backdoor, ou ter um backdoor, ou colocarem um backdoor dentro dele para ficar me vigiando aqui? Então, cada um protege o seu lado. E o Ethereum é um perigo também. Ó, protegeu aquela questão lá da Huawei, das telecomunicações, protegeu a questão do desenvolvimento de chips americanos que era utilizado em jatos, em foguetes, e não vendem mais para a China. Eles conseguiram criar um chip mais poderoso, fazendo uma engenharia reversa ali, né? Eles dizem que é mais poderoso do que esses que eles não querem vender para eles. E de repente a gente vê essa questão aí, né, do cavalo de Troia. Ethereum também pode ser um cavalo de Troia rodando nos validadores da Amazon, do Google, da Azure, né, dentro dos Estados Unidos. Eles podem sair ali de alguma forma utilizando a infraestrutura. Tudo tem um porquê, tudo tem como ser feito, tá, gente? Ah, mas lá é feito por consenso. Você acha? A China, que bancou o Ethereum desde o início, praticamente fabricou o Ethereum. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Agora sim, galera. Chegamos ao final de mais um vídeo. Agora, se você quer se sentir parte dessa família chamada BitCrypto e gostou do vídeo, considere deixar um like. Deixe também o seu comentário aqui no vídeo para a gente saber o que você achou da informação, e deixe também alguma informação que você queira aí. Participe, você faz parte do canal. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também tenham essa informação. Não guarde a informação só para você. Se você ainda não é inscrito no canal, considere fazer parte da família BitCrypto, se inscrevendo, e aproveite e ative o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.